Olá, começa agora o Questão de Ordem e o tema que nós vamos debater hoje é o combate à pobreza menstrual no Brasil. De acordo com estudos do Fundo de População das Nações Unidas e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, no Brasil, 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro no domicílio e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Uma em cada 4 meninas sofre com este impacto da pobreza menstrual, resultado de negligência, falta de acesso a direitos. Para debater o assunto, eu recebo no estúdio a vereadora Paola Miguel, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Câmara, de forma virtual a vereadora Mariana Conte, presidente da Comissão da Mulher aqui da Câmara, e a advogada e cofundadora do coletivo Mulheres pela Justiça de Campinas, a Thaís Cremasco. Lembrando que, acontecendo o debate, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereadora Paola Miguel, falta de acesso a absorventes higiênicos no Brasil é um problema antigo, mas em 2021 parece que através de campanhas de mulheres que deram voz a esta questão é que tem se debatido as soluções. Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Muitíssimo obrigada, Gabriel. Quero saudar aqui a vereadora Mariana Conte, Thaís Cremasco, todo mundo que está acompanhando a gente. Esse debate, de fato, ele é um problema antigo que a gente tem, né? Quando a gente fala de absorventes, primeiro que é um grande tabu a gente discutir isso na nossa sociedade. E segundo que é um fator que atinge só as mulheres, então a sociedade como um todo, ela acaba se omitindo um pouco desse debate. 2021, o que a gente observa é que muitas meninas ainda deixam de ir à escola durante uma semana, né, 7 dias, de 3 a 7 dias, justamente por conta disso. E aí algumas pessoas se sensibilizaram a isso, né, e tentaram buscar o porquê que isso estava acontecendo, já que era uma rotina e era sempre no mesmo período do mês. E aí se identificou que o verdadeiro problema era a pobreza menstrual, onde as meninas não tinham condições de comprar absorvente e por isso elas acabavam abandonando ali os estudos durante uma semana, muitas vezes faltando a compromissos como entrevistas e até mesmo algumas faltando ao trabalho. Então, quando a gente traz esse debate, é justamente para que a gente consiga dar dignidade, né, e direito de acesso às necessidades básicas a todas as pessoas, em especial as mulheres nesse caso. Vereadora Mariana Conte, presidente da Comissão da Mulher, quando nós falamos sobre pobreza menstrual, entende que um dos maiores agravantes é a desigualdade social, já que famílias com renda menor não compram ou disponibilizam uma quantidade menor do orçamento para itens de higiene menstrual, já que a prioridade é a alimentação, né? Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Oi, Gabriel, quero cumprimentar também a Paola, a Thaís, cumprimentar pela oportunidade de debater esse tema, né? Novamente, a gente está sempre aqui discutindo esse e outros temas. Na verdade, o absorvente, ele é um item básico, né? Para uma mulher, é um item, assim, fundamental, essencial, o absorvente. E é um item caro, né? Na verdade, não é algo, é uma questão básica, mas que representa um custo no orçamento. Então, quando a gente fala de pobreza menstrual, é óbvio que existe uma situação de desigualdade, né? Quer dizer, as mulheres com baixa renda, as mulheres periféricas, sobretudo mulheres negras, adolescentes, né, mulheres desempregadas, enfim, um conjunto das mulheres que já são a maioria dos pobres no Brasil, né, no mundo todo, mas também no Brasil, a maioria da população pobre são mulheres, e a falta disso como um item básico, né, um item que pode e deve ser fornecido pelo Estado, isso impacta diretamente a vida dessas mulheres, né? Quer dizer, se a gente for pensar, né, quer dizer, essa iniciativa da distribuição do absorvente nas escolas, ela é uma questão urgente, né? Quer dizer, nós estamos em 2021 e ele pode ser considerado
um item essencial, assim como uma mochila, como uniforme, quer dizer, para garantir o acesso à educação, mas vai para além disso também, né? A gente sabe que isso impacta a vida do trabalho das mulheres, a gente sabe, tem muitos relatos, por exemplo, das mulheres encarceradas. As mulheres encarceradas, e é bom lembrar que Campinas tem o presídio feminino, né? E muitas vezes os itens de higiene voltados para as mulheres não são considerados, porque é quase como a política de segurança pública não olha as especificidades das mulheres, e são inúmeras as reclamações. Teve coletivos feministas, quero saudar as promotoras legais populares, que em vários momentos fizeram arrecadação de absorventes para, inclusive, fazer doação para o presídio feminino de Campinas. Então, assim, a gente vê que tem especificidades aí de mulheres que têm dificuldade de acesso a um item básico, essencial, e caro, né, que é o absorvente. Participa do debate a advogada Thaís Cremasco, cofundadora do projeto Mulheres pela Justiça, que contribuiu com milhares de absorventes às mulheres carentes em situação de rua da nossa cidade. Thaís, problema antigo, mas que este ano, talvez agravado pela pandemia, a situação de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade ficaram mais expostas. Este assunto ganhou um peso e a sociedade passou a entender e colaborar com essas pessoas. Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Obrigada, um prazer sentar aqui com a Paola, com a Mariana Conte, com você, Gabriel. Muito obrigada pelo convite. E a Mariana comentava sobre essa ideia, né, das promotoras legais populares de levar absorvente até o presídio, e foi assim que, pela primeira vez, o Mulheres pela Justiça foi provocado a pensar na questão da pobreza menstrual. Então, nós aderimos a essa campanha, fizemos algumas doações, e quando a gente postou essa situação nas redes sociais do Mulheres, a Always viu esse nosso projeto e fez essa doação que permitiu que a gente conseguisse fazer essa caravana contra a pobreza menstrual, levando absorventes para a mulher. E desde o começo, essa questão da pobreza menstrual, para mim, é uma questão da dignidade da pessoa humana, né? A Constituição Federal traz no seu artigo 1º, como principal artigo da Constituição, que é dever do Estado garantir a dignidade da pessoa humana. E quando eu penso na pobreza menstrual, de um lugar, de uma mulher que nunca passou pela dor, né, de saber o que é a pobreza menstrual, mas por uma questão de empatia do tempo que vivi na África, de tudo que a gente vê em torno das mulheres, com o trabalho com moradoras de rua, a gente começa a perceber como a pobreza menstrual é uma realidade, né? E dentro do trabalho da mulher, como bem lembrou a Mariana, também existe uma coisa que com frequência chega em demandas judiciais, né? Mulheres que são hostilizadas no ambiente de trabalho por estarem menstruadas ou por ter algum acidente com a menstruação. Nós que somos mulheres, a gente sabe que é comum, né, ter uma mancha na roupa, acontecer um acidente, e mulheres frequentemente são hostilizadas por isso. E a Paola me inspirou a falar de uma coisa que foi muito interessante quando a gente começou a pensar na pobreza menstrual através do coletivo, que é a questão do tabu. Quando a gente pensou no formato da caravana, a primeira coisa que as próprias mulheres feministas que trabalham com o direito da mulher pensaram foi: Thaís, as mulheres vão ter vergonha de pegar um absorvente. E eu falei, então a gente precisa falar mais, então a gente precisa fazer chuva de absorvente. Porque enquanto uma pauta natural da mulher for vista na nossa sociedade como vergonha, como sujeira, é aí que a gente precisa colocar o dedo na ferida. Então, pensar sobre a questão da dignidade menstrual, da dignidade da mulher, do fato da mulher naturalizar a questão da menstruação é uma questão urgente. Porque, veja, se além de passar pela vergonha de não ter dinheiro, de ter que faltar da escola, por causa da nossa menstruação, que acontece todos os meses, durante pelo menos, no mínimo, 35, 40 anos da vida de uma mulher, no mínimo.
Se ainda assim, além de lidar com essa questão, a gente tem que lidar com a questão da vergonha, que na verdade nada mais é do que a vergonha de ser mulher, a gente começa a perceber que é uma pauta necessária e urgente. E talvez o contexto de pandemia, que foi um contexto que serviu para que a gente refletisse sobre o outro, que a gente tivesse mais empatia, pelo menos num primeiro momento, né? E para as pessoas que não são psicopatas e se enxergam dentro de uma sociedade. Então, se isso serviu para que nós pensássemos sobre essa pauta, que agora não vamos retroagir. Como nós mulheres, a gente sempre faz isso, a gente alcança um espaço e a gente não retroage mais. Então, eu acho que é uma pauta urgente, necessária e que, como falei, vai daqui para mais. E eu espero que a gente acabe realmente com este tabu, que seja dado um passo importante também a partir do nosso questão de ordem. Só para não deixar fugir, Thaís, você falou da África. Não sei em que país especificamente você ficou, mas este é um problema global que nós temos, né? Eu estava estudando sobre o tema. No Reino Unido também, 10% das meninas não têm acesso. Isso era discutido no país que você estava também. Como é que este problema era abordado? Eu nunca gosto de me referir, nunca como África, e acabei me referindo, mas tem um motivo específico. Eu morei no Marrocos, né, norte da África, o meu ex-marido é congolês e a minha sogra tem um projeto feminista falando inclusive sobre pobreza menstrual no Congo, e eu fui convidada agora, através do Mulheres pela Justiça, para a gente falar em Guiné-Bissau, que é um dos países que ainda mantém as mulheres, enquanto estão menstruadas, fora do convívio social, porque nesse país é visto como uma questão quase que não só suja, mas errada, né? Então, existe alguma coisa que envolve a questão da menstruação em Guiné-Bissau. Então, eu me referi como África porque eu estava falando de 3 países diferentes. Ótimo. Mas esse é um problema global realmente que não fica restrito só ao Brasil. Aqui na Câmara de Campinas, o vereador Permínio Monteiro é autor de um projeto de lei que institui na cidade o programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas unidades básicas de saúde e nas escolas públicas da cidade. Acompanhe esta reportagem. Um projeto de lei de autoria do vereador Permínio Monteiro quer instituir na cidade de Campinas o programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas unidades básicas de saúde e nas escolas públicas da cidade. Esse projeto de lei ele surgiu devido à grande publicidade que está tendo em relação à doação de absorventes, né, de uma empresa renomada, a Always, que fez a doação em vários lugares, em várias cidades aqui no estado de São Paulo, mostrando a necessidade de ter o poder público envolvido nesta questão, devido ter as meninas, as mulheres, infelizmente não ter condições de comprar. De acordo com a proposta, o programa tem como objetivo fornecer absorventes higiênicos para as pessoas que necessitam e visa também a prevenção e riscos de doenças. Porque o poder executivo, o poder público tem condições de colocar sim esses absorventes em locais públicos onde a mulher tem acesso e ela possa ali pedir, usar, né, principalmente no lugar onde tem fácil acesso, e não ter a necessidade dela se sujeitar a ir lá falar por que ela está pedindo, se ela tem condições de pagar ou não, mas que esteja disponível para ela naquele momento que for necessário. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 713 mil meninas no Brasil vivem sem acesso a banheiro e chuveiro dentro de casa. E faltam a mais de 4 milhões itens básicos de cuidados menstruais nas escolas. E eu acho que o mínimo que o poder público tem que fazer, e a gente buscar por esta Casa de Leis, que é a Casa Legislativa, o nosso Poder Legislativo de Campinas, ele é muito atuante e, nesse sentido, eu fiz esse projeto e tenho certeza que eu vou alinhar com o Executivo para que isso daí seja aprovado tanto aqui na Câmara Municipal e seja, sim, acatado lá e sancionado pelo prefeito Dário Saad aqui na cidade de Campinas. Vereadoras Paola e Mariana Conte, como é que avaliam esta iniciativa que está sendo proposta aqui na Câmara de Campinas, fornecer absorventes nas unidades básicas de saúde, nas escolas públicas da cidade? Bom,
primeiro uma iniciativa, né, que eu acho que ela é tardia, como a gente tá colocando aqui, né, já que é um debate antigo, mas com relação a todo o tabu é muito necessário, né, justamente aquilo que o vereador Permínio coloca, né, que as mulheres chegam até esse local, peguem um absorvente e tem que explicar se elas têm condições, por que elas estão fazendo isso, por que elas estão pegando, sem o constrangimento de justificar o porquê que elas estão fazendo isso, né? Porque, como a Thaís colocou muito bem, e a Mariana também, gera uma vergonha, né? O tabu que a gente tem hoje é tão grande, né? Que nós mulheres menstruamos todos os meses, de 3 a 7 dias, durante 35 anos, e é uma vergonha para a gente dizer que existe uma falta de dinheiro, né? Ainda mais quando a gente fala num contexto de pandemia, muitas famílias não têm dinheiro para comprar arroz, feijão, carne, quem dirá absorvente. Então, é fundamental e necessário que a gente tenha um tipo de projetos como esse, além de promover debates que tirem um pouco essa ideia de que é um tabu daquilo que a gente está falando, assim. É natural, é mensal, é durante mais de 30 anos da nossa vida, então a gente precisa começar a tratar esse tema com mais naturalidade, né? Então, é fundamental que a gente estimule não só a distribuição gratuita de absorventes descartáveis e os não descartáveis também, porque isso acaba tendo um impacto ambiental muito grande, mas também que a gente faça campanhas de conscientização e desmistificação com relação a esse tema. Vereadora Mariana Conte, este tema está chegando à Câmara de Campinas. Como é que você analisa? Olha, eu acho que ele é fundamental. Na verdade, esse é um tema que está na sociedade, o movimento feminista vem pautando isso há um bom tempo. Eu acho que é importante que a gente quebre a barreira para esse virar um tema das casas legislativas, dos governos também, e é importante que seja política pública, né? Nós temos várias iniciativas aqui, como a Thaís falou, né? A iniciativa da Mulheres pela Justiça, das promotoras legais populares, campanhas de arrecadação de absorventes também, né? Mas isso é importante que se salde isso enquanto movimento social, mas, para além disso, é importante que isso se torne política pública, porque a distribuição no centro de saúde, nas escolas, ela também deve ser acompanhada da discussão e do conhecimento sobre... Porque você falar de menstruação é falar do corpo da mulher. E, na verdade, esse tabu que existe, que a Paola mencionou, que a Thaís mencionou, é porque na nossa sociedade, tudo que tem a ver ao corpo da mulher é tratado como tabu. Ou é banalizado, ou é tratado como um tabu, né? Objetificado, ou tratado como motivo de vergonha. E o conhecimento, principalmente das adolescentes, né, das meninas, sobre o seu próprio corpo, né, sobre o processo menstrual, também dos meninos também, né? Porque isso que a gente fala, né, de constrangimento. A Thaís colocou muito bem, acontecem acidentes, né? Que mulher que nunca teve um acidente, e se é tratado como tabu, se é motivo de vergonha, isso pode virar bullying, pode virar constrangimento. Então, isso ser um tema dentro das escolas é também para que a gente quebre essa barreira e que isso possa ser discutido com naturalidade, como uma questão que é do corpo da mulher, que acontece todos os meses e que é possível que aconteçam acidentes, que a mulher tem o direito de ter o absorvente, né? A menina tem o direito a isso e que é algo que precisa ser respeitado, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu queria mencionar uma questão que a Thaís mencionou aqui, que é a questão do trabalho, como isso acontece dentro do ambiente de trabalho. Isso é sempre muito difícil, né? Porque a gente sabe que tem também essa questão da falta de condição econômica do acesso, muitas mulheres também não têm absorvente para ir trabalhar, e isso é um problema, ou mesmo os acidentes no ambiente de trabalho, mas também tem uma questão que muitas categorias de mulheres, enfim, determinados serviços que estão permanentemente na rua, tem dificuldade de acessar os banheiros, né? Isso já me relataram isso, por exemplo, as mulheres que trabalham as carteiras, que trabalham nos correios, por exemplo, elas relatam isso, quer dizer, elas estão na rua o tempo todo, fazem esse trabalho de entrega de cartas no espaço da rua e elas menstruam.
Então, vejam, elas têm que... E como é que é para uma mulher que está numa situação que ela está permanentemente na rua, que ela tem uma dificuldade de acesso a banheiros, tem que acessar banheiro no comércio, quando não tem banheiro público, né? E ela tem que fazer a troca do absorvente, enfim. Então, isso também é um problema, né? Imagino que seja uma situação vivida por mulheres que trabalham com limpeza urbana, enfim. Então, eu acho que esse é um tema também, isso como uma questão do direito ao trabalho, né? A dignidade humana também como, digamos assim, o acesso ao banheiro, aos itens de higiene, também como algo, como um direito ao trabalho. Eu acho que isso é um tema que a gente precisa ainda avançar, inclusive na própria disponibilidade, né? A Thaís mencionou também das mulheres em situação de rua, quer dizer, é muito difícil imaginar, né? Como a mulher, né, que está numa situação de rua, com toda a complexidade, enfim, acho que esse é um tema amplo, mas e o acesso dessas mulheres também aos itens de higiene, ao banheiro. Então, a gente sabe que isso tudo são questões que precisam ser tratadas com seriedade e precisam ser política pública, né? A possibilidade disso ser, da garantia do acesso, da intimidade, do direito ao corpo, dos itens de higiene, ao conjunto das mulheres e meninas. Isso é muito bem pontuado, porque das mulheres de rua e também das mulheres que trabalham, né, na rua, passa por uma questão também de infraestrutura que nós precisamos ter na nossa cidade, né? Olha só, o governo do estado de São Paulo lançou recentemente o programa Dignidade Íntima. Pretende investir mais de 30 milhões de reais na distribuição de produtos de higiene menstrual a alunas de escolas da rede estadual. Fundamental abordar esse tema sempre, então, com atenção para evitar essa exposição. Obviamente não é um tema que você sai perguntando numa sala de aula quem quer, quem precisa, mas todos na escola têm que estar preparados para apoiar quando essa menina precisar. Por isso, governador, a gente estruturou em 5 eixos aqui importantes. A menina precisa poder pedir ajuda para quem ela tiver intimidade. Se for para a merendeira tem que saber como encaminhar o assunto dentro da escola. Se for para a professora, se for para uma colega, se for para qualquer pessoa, homem ou mulher, devemos estar preparados. A rede estadual conta com 1,3 milhão de alunos em idade menstrual entre 10 e 18 anos. Desse total, mais de 500 mil possuem cadastro no CAD único e são consideradas vulneráveis, enquanto que 330 mil estão em situação de extrema pobreza. Quantas meninas deixam de ir às aulas por conta da falta de um absorvente? E por vergonha, por medo? Não é correto. E mais de 290 mil alunas da rede estadual de ensino são beneficiárias do programa federal Bolsa Família. Agora, preste atenção nestes 2 depoimentos. Da Vivian Marchiori, diretora da Escola Capitão Deolindo de Oliveira Santos, lá da cidade de Ubatuba, e da Maria Eduarda, uma aluna desta mesma escola e que fala agora sobre as dificuldades vividas por estas meninas. Muitas vezes, estar menstruada e ter que ir para a escola é motivo de vergonha para muitas meninas. O fato delas estarem naquela situação e na escola também gera uma certa preocupação. O medo de vazar e acabar manchando a roupa, de ir até o banheiro para pegar absorvente e alguém ver, ou a vergonha de pedir um absorvente emprestado para a colega. Muitas meninas não têm condições e nem acesso a absorventes, o que leva elas a muitas vezes o improviso, que pode resultar na falta de atenção nas aulas e a falta no ambiente escolar. No ano de 2019, gente, as alunas, próprias alunas junto com uma professora, fizeram um kit dentro do banheiro feminino. Então lá elas colocavam absorvente, sabonete e tinha um mural lindo que elas colocavam frases motivacionais umas para as outras. E isso foi iniciativa delas. Só ajudou o nosso trabalho.
E o que me deixa surpresa, gente, é dentro da educação, com tantas mulheres, esse tema não ser dito, não ser falado, não ser trabalhado. E como com atitudes tão simples que a compra de absorvente pode mudar a vida de meninas. Bom, depoimentos importantes, né, que dão a realidade de meninas que muitas vezes passam por vergonha, sofrem bullying, dificuldade de aprendizagem quando precisam se ausentar da sala de aula por algo que é natural, biológico, é do corpo da mulher. Thaís Cremasco, iniciativa colocada aqui no Legislativo Campineiro, e este projeto do governo do estado, como é que enxerga tais ações? Eu sou uma pessoa absolutamente otimista, eu acho que qualquer ação é importante, né? Nós sabemos que existe uma dificuldade disso emplacar em Campinas, porque vai existir a necessidade de dinheiro, né, para conseguir viabilizar essa lei. Mas eu entendo que o fato de existir uma mobilização, né, para que as pessoas comecem a pensar numa pauta que é feminina, numa pauta que é pauta para mulheres, eu acho que isso já é válido por si só, né? Se vai acontecer, se é possível uma legislação municipal para determinar a entrega nos hospitais, nos postos de saúde, nas escolas, se isso é possível ou não, eu acho que a gente precisa pensar primeiro e que a pauta existe, que a gente está conversando sobre isso, e eu acho que por si só já é positivo, né? Muitas pessoas questionam a oportunidade, por que falar disso agora, quem está falando, se é homem, se é mulher, eu acho que tudo isso não é relevante. Eu acho que o relevante é se quando existe uma pauta que ajuda as mulheres, só importa a gente entender e pensar como a gente vai viabilizar essa pauta. Eu acho que eu sou uma pessoa super positiva nesse sentido de acreditar que está tudo bem, se a gente está falando sobre isso, é o momento certo, se demorou ou não para acontecer, o momento aconteceu agora, então vamos tentar surfar nessa onda, né, de tentar viabilizar alguma questão que ajude na melhoria da vida de mulheres. Agora, já que estamos falando sobre projetos de lei na cidade, no estado de São Paulo, há um projeto de lei da deputada federal Tabata Amaral de março de 2020, que está parado, portanto, há mais de um ano, que é a distribuição de absorventes gratuitos em locais públicos. E eu lembro, na época que em redes sociais houve debate, alguns fazendo chacotas com o assunto, outros a justificativa que era questão financeira, que era algo muito caro para o nosso país. Falta maturidade para debatermos este assunto, nem que o projeto da Tabata ele apresente falhas, não é isso que a gente está discutindo, mas não está na hora de entendermos que é algo higiênico, é algo básico para o ser humano, porque não dá essa dignidade às mulheres que estão em situação de rua, que estão em situação de vulnerabilidade, Paula? É exatamente isso, assim, falta maturidade para a gente entender que é o básico, assim, como trouxe, né, o relato, assim, as meninas faltam à escola justamente por não terem acesso, sem contar o constrangimento, né, às vezes você pedir para uma amiga é constrangedor, conversar com alguém do ambiente escolar para pedir um absorvente é constrangedor, e ali você fica no medo, né, será que vai vazar, será que não vai, e nesse momento as pessoas acabam abandonando as escolas, porque você faltar 7 dias, né, no mês, e ali você não sabe muito bem se vai ter prova, se não vai, o que vai acontecer. A gente sabe que também essa questão menstrual, ela está muito ligada com o emocional, então, às vezes você fica menstruada justamente na semana de provas e você acaba ali reprovando, tendo notas baixas e não tendo essa motivação para ir para a escola. Então, a gente precisa debater isso amplamente e, novamente, a gente precisa debater não só o acesso ao absorvente, mas também de quebrar esse tabu, porque só o fato de terem piadinhas, de a gente ter na internet algumas pessoas falando da falta da necessidade de distribuição em locais públicos, isso já é um tabu. E eu quero lembrar aqui, né, que isso só é um tabu, como foi dito pela Thaís e pela Mariana, porque a gente fala do corpo, em especial das mulheres, né? Eu coloco em especial porque tem os homens trans também que acabam utilizando absorventes, que é uma coisa que não é dita. E também
porque a gente está numa sociedade que é machista, porque quando a gente fala, por exemplo, da distribuição gratuita da camisinha, né, contra o método contraceptivo, isso não é um problema financeiro, isso acaba virando saúde pública. E porque quando a gente debate absorvente, isso não é um debate de saúde pública. Então, eu acho que a gente precisa saber que na nossa sociedade existem 2 pesos e 2 medidas, né? Quando a gente afeta a saúde do homem, o debate ele consegue ser amplamente colocado e discutido, e quando a gente fala da saúde da mulher, isso acaba virando um tabu. Mariana Conte, não sei se você acompanhou março do ano passado, quando este projeto ganhou voz, mas nas redes sociais a gente viu uma histeria muito grande e um debate também. Como é que você analisa esse projeto que já existe e as ações que estão acontecendo mais de um ano depois? Olha, na verdade, eu acho que essa questão da chacota, né, é muito por conta do machismo mesmo, né, como a gente tem dito aqui, né, toda vez que a gente fala do corpo da mulher, da sexualidade da mulher, da garantia da mulher ao conhecimento do seu corpo, autonomia, né, porque a gente também está falando de autonomia da mulher nesse caso, autonomia sobre o seu corpo, né, toda vez que a gente fala nesse assunto, a gente esbarra nessa cultura machista que, em alguns momentos, age com violência, outras vezes age com deboche, né? Então, eu vejo que, né, nesse caso, né, no caso da Tabata, ou mesmo outras pessoas, né, outras figuras mulheres na política, que é tão fundamental, né, quando nós trazemos esse debate, muitas vezes a reação ou é a violência, ou é o deboche, né? Então, eu acho que isso é muito parte desse machismo que a gente vive, né? E esse debate está acontecendo, quer dizer, está ganhando amplitude, também é um reflexo da sociedade, porque o movimento feminista tem debatido essas questões, né? Acho que a Paola lembrou muito bem aqui que tem uma outra questão, que são os homens trans também, né, que também fazem uso, acesso, né, precisam também ter esse acesso, acho que é importante isso, né, e aí entram outros tabus ainda, né, quer dizer, outros preconceitos, né, preconceitos em relação à identidade de gênero. Eu acho que, como gostei da definição da Thaís, que a gente precisa de chuvas de absorvente. Quer dizer, acho que a gente precisa dizer, precisa falar, né? É algo básico, necessário, é um item assim, tão necessário como outros itens, como um sabonete, como, né, que precisa ser tratado com essa urgência, com essa necessidade, com essa naturalidade também, né? Eu acho que esse é o grande trunfo, mas aí é uma questão de disputa mesmo, né? Porque a gente sabe que existe moralismo, que existe uma série de questões. A escola, isso é um objeto constante de tensão e de debate, né? Toda vez que a gente debate o corpo da mulher, a sexualidade da mulher, e eu acho que é super importante que as meninas tenham possibilidade de ter o conhecimento, o que está acontecendo no seu corpo nesse período de transformação do próprio corpo, da puberdade. Isso é uma questão de saúde emocional, de saúde física, enfim, é uma questão tão fundamental, e a escola tem que ser esse espaço, né? A escola, ela deve ser esse espaço, e eu acho assim, eu tenho na minha opinião, a distribuição de absorvente, ela é absolutamente prioridade, e assim, a gente sabe que isso representa um custo, né, no caso de implementação da política pública, mas é um custo que sempre tem que ser necessário. Nós estamos falando de uma cidade com um orçamento de mais de 6 bilhões de reais. Né? Tem tantas outras coisas que muitas vezes se gasta muito mais, né? E que o impacto disso para o conjunto das mulheres, das meninas de Campinas, ele é absolutamente importantíssimo. Então, é um custo necessário. Acho que a gente tem que disputar, sim, dizer que é necessário e que é preciso investimento do governo municipal, do governo estadual e do governo federal nesse sentido. Thaís Cremasco, você entende que é um preconceito de gênero quando se tem muito debate em torno de distribuição de absorventes e algo já natural, a distribuição de camisinhas masculinas em muitas épocas do ano, por exemplo?
Eu acho que todas as pautas relacionadas à mulher tendem a criar-se uma cortina de fumaça para que a gente passe a não mais debater aquilo que é importante. A Paola falou no comecinho sobre a questão do absorvente ecológico, né? E quando a gente fez, eu não tenho nada contra absorvente ecológico, não tenho nenhum problema com isso, mas quando a gente começou a campanha, nós fomos questionadas no sentido de falar, ficar distribuindo absorvente. Então, assim, não cabe à mulher pobre, periférica, ser ecológica, não cabe a ela. Não, a gente não pode exigir e dizer que a entrega de absorvente é um absurdo porque vai poluir o meio ambiente, porque nós estamos falando justamente das mulheres que mais precisam do nosso cuidado. Então, assim, a tendência que eu vejo, claro que não no que a Paola falou, ela falou no sentido de poder ou não ser, sendo uma opção, eu entendo. Mas, assim, é impressionante que a partir do momento que você cria qualquer pauta, qualquer discussão, qualquer projeto que vá privilegiar a questão da mulher, privilegiar no sentido de olhar para, né? Sempre vai seguir a linha do que a Mariana falou, ou vai virar piada, ou vai virar desnecessário, mas vai criar uma cortina de fumaça para que a gente não discuta o que é essencial. O essencial é que seja entregue e que as pessoas entendam que essa pauta, se foi tardia, se alguém está querendo fazer o nome em cima dessa pauta, não interessa. Interessa que agora a gente iluminou essa questão agora não vai retroagir e que a gente vai até o final. E é que a gente quer uma igualdade. Se as questões de saúde do homem são tratadas com seriedade e ninguém pergunta se há de existir alguma camisinha ecológica, a gente também não quer que discutam que a gente deveria estar distribuindo o absorvente ecológico ou não, se esse é o momento ou não, se a menina vai ter vergonha ou não. Não interessa. Isso é uma pauta, isso é necessário, e agora nós queremos que isso seja visto com seriedade, com respeito que a questão merece. Então, eu entendo, sim, com certeza, Gabriel, que acaba criando uma situação para que a gente saia do foco da questão principal, que é a pobreza menstrual, que é a necessidade, que é o olhar que a mulher precisa para que a gente consiga ter essa dignidade que eu falei na minha primeira fala. Vereadora Paula Miguel, acredita... Oi, Mariana, chamou? Não, eu só queria comentar uma coisinha disso que a Thaís está falando, sobre os absorventes ecológicos, até porque, quer dizer, se for, é claro que a questão de consumo ecológico, né, de materiais ecológicos é uma questão do momento, mas a responsabilidade maior é da própria indústria, né? A indústria fazer investimento, né, ter pesquisa, em materiais ecológicos, da produção, para disponibilização massiva, porque tem um problema também, né? Quer dizer, uma coisa digamos assim, né, a pessoa que está num contexto, não dá para exigir de uma pessoa que não tem acesso a isso, que tem uma vida completa, que já foi negado tudo, que ela assuma que a responsabilidade sobre a proteção do meio ambiente cai sobre ela. Então, acho que essa é uma demanda que tem que ser colocada para a indústria. A indústria precisa se responsabilizar, e isso não só por caso da população de baixa renda, na verdade, não só por causa da distribuição, mas todas nós mulheres usamos absorvente todo mês, né? Então, quer dizer, essa demanda é uma demanda que deve ser pautada, mas também para a indústria no geral, né? Então, aí o problema não é a distribuição para as mulheres de baixa renda, com certeza, aí é uma questão mais da produção dos absorventes em geral, e isso é uma questão para todas nós, né? Infelizmente, é a história do cobertor curto, né? No momento, a gente está falando da questão da higiene. Futuramente, a gente pode colocar na questão ambiental e esticar esse cobertor para que a gente resolva todos os problemas. Mas o fundamental hoje em dia, sem dúvida, é a questão da higiene. Vereadora Paola Miguel, acredita que este assunto deve ser tratado em sala de aula, educação sexual, comportamento do corpo feminino, do corpo masculino? Por exemplo, eu estudei em escola particular aqui em Campinas, uma outra realidade,
mas este problema que nós estamos falando de pobreza menstrual nunca foi abordado. Eu fui perceber, entender, lendo reportagens depois, já adulto, ou seja, eu poderia ter ajudado antes, na minha adolescência, este assunto tivesse sido debatido, eu poderia ter tido alguma ação. Há esta falha nas escolas? Esse assunto ainda é pouco abordado? Não, sem sombra de dúvida. A gente precisa lembrar que Campinas já teve um programa, né, de orientação sexual, né, que não era bem, que a gente hoje distorce um pouco do que é isso, nas escolas municipais. Eu estudei em Campinas, uma escola municipal que tinha um programa como esse, que era para justamente explicar como que funcionava o corpo humano. E ali a gente precisa lembrar, né, que o ensino fundamental, que vai até os seus 14, 15 anos, é onde justamente começa o desenvolvimento sexual e reprodutório, onde as meninas começam a menstruar. Então, a gente ter essa explicação, né, nas escolas, essa nitidez do que é, do porquê que é, de como acontece, ajuda a gente quebrar esse tabu que tem sobre a temática. Muito provavelmente, né, você não teve isso porque isso não era discutido, as meninas conversavam, cochichavam, né? Ainda existe uma vergonha de se falar com a própria colega que passa por aquilo todos os meses também, quem dirá com os meninos, com os rapazes, com os professores. Então é muito complicado esse tipo de coisa. Eu, no dia 30 de maio, protocolei um projeto que é para justamente a gente ter essa conversa, né? Essa preparação do que é, essa conscientização do que significa a pobreza menstrual. O dia 30 de maio é o dia da dignidade, né, menstrual, justamente para a gente debater, discutir, entender e para que a gente consiga ter mais conversas como essas e não simplesmente entre cochichos, bochichos, num banheiro com uma amiga ou com uma professora que é muito íntima, né? Então, aquilo que é colocado no vídeo, né, do secretário de Educação, né, com quem que a pessoa vai sentir a vontade para conversar? Com certeza não são com os colegas homens na sala de aula, né, ou com os professores homens. Geralmente é com uma merendeira, faxineira, professora. Dificilmente também chega à direção da escola esse tipo de debate. Então a gente precisa começar a desmistificar até para que os meninos, né, parem de fazer chacota quando há, por exemplo, um acidente, um vazamento, Sim. que é muito natural e normal muitas vezes. E este assunto até antes do período menstrual nas escolas, né, com as meninas e com os meninos. Exatamente, até porque cada vez mais cedo as meninas estão menstruando, né, então ali na faixa de 9, 10 anos já começam algumas e ali você é vista de uma outra maneira. E aí aquela carga, né, emocional que vem, né, o bullying que vem dentro das escolas, e não só o bullying, mas o cyberbullying, que muitas passam por conta disso, é determinante para essas meninas continuarem frequentando as escolas ou às vezes abandonarem, né? Então, esse debate da dignidade menstrual, né, que não passa só pela pobreza, mas também por esses debates que a gente faz, as conversas e esse tabu, ele é mais do que simplesmente ter acesso ou não a um absorvente. Ele passa pelas meninas conseguirem, muitas vezes, voltarem e prestarem atenção na aula. Ele passa para serem chacota nas escolas, claro. Né? Porque uma vez aconteceu um acidente na primeira menstruação, por exemplo, né? Que é muito comum acontecer na escola. Vereadora Mariana Conte, quero retornar à fala do secretário estadual de Educação, que até a Paola citou agora aqui, porque me chama muito a atenção quando ele diz, olha, se uma menina for pedir ajuda para merendeira, professora, monitor, mulheres, homens, enfim, devem ajudar essa menina. Ou seja, é importante trabalhar em sala de aula, mas não ficar só ali, né? Todo o ambiente precisa estar bem informado para esta menina não se sentir constrangida. Em geral, quando um assunto ele é colocado dentro da escola, a comunidade participa desse assunto. Né? Eu acho que aí que está o X da questão, né? Tornar o debate sobre a menstruação uma questão, um assunto natural dentro da escola, entre toda a comunidade, entre os trabalhadores, entre os professores, entre os alunos. Isso, quer dizer, é uma mudança de cultura, né? E essa mudança de cultura é plenamente possível, né? Eu acho que, embora a gente está aqui falando, né, da carga, do tabu, do como tudo que tem a ver com o corpo da mulher ainda carrega isso, mas as coisas elas mudam, né? Muitas vezes, assim, se a gente olha alguns anos atrás, outros temas ainda, né,
na década de 90, quando começou o debate sobre a camisinha, isso era uma questão, né, considerado uma afronta moral, e embora muitas vezes tem gente que ainda que quer voltar para aquele período, né? Mas, assim, infelizmente, a história não dá marcha ré, né? Embora a gente sabe que tem gente que quer voltar para trás, a história não dá marcha ré. Então, eu acho que esses temas, esses debates são elementares, são fundamentais. Acho que todo tipo de controle e censura dentro das escolas, ele é absolutamente... assim, é uma violência com os estudantes, é uma violência principalmente com as mulheres. Nós enfrentamos muitos momentos esse tema, inclusive aqui na casa, né? Então, quando a gente enfrentou Escola Sem Partido, quando, né, eu protocolei Escola Sem Censura, quando a gente enfrentou a emenda da opressão, tudo isso é porque esses temas, que são temas, né, que para nós, né, aqui entre nós, consideramos como um tema elementar, como um tema digamos assim, natural, dependendo do contexto, pode não ser considerado isso, né? Então, quer dizer, a gente não pode que isso, é necessário que a política pública, ela seja feita independentemente da crença né, da crença individual de cada um. Inclusive, né, a gente sabe que existe um conflito entre a escola, muitas vezes é colocado um conflito entre escola e concepções familiares, mas a escola, ela cumpre esse papel de socialização, né, um convívio onde convivem muitas crenças e onde o respeito do direito de todos tem que ser respeitado, né, e para que as mulheres, as meninas, possam, né, estar dentro da escola, menstruar, passar por um período da puberdade, conhecer seu corpo, sem bullying, sem violência, sem constrangimento, é fundamental que a gente tenha esse tipo de debate, isso faça parte do ambiente, da comunidade, e assim, eu acho que na medida que isso se coloca, as coisas mudam, né? Eu também sou otimista também acho que a gente, a luta e o debate feminista tem transformado a cultura e que não tem marcha ré na história. Thaís, mesmo que muitos queiram voltar para trás, né? Thaís, não adianta. Todo assunto que eu abordo aqui no Questão de Ordem, eu caio em educação. É o pilar mais importante que nós temos para melhorar uma sociedade. Me corrija se eu estiver errado, porque é uma percepção que eu tenho do que já li e ouvi. A criança, menina, menino, cresce com o sentimento ou é convencida de que menstruação é ruim, é suja, é algo imundo. Isso acontece de fato e o papel da escola, dos pais ou responsáveis neste ensinamento? Bom, eu acho interessante quando a gente pensa na escola, né, e o quanto isso impacta na vida de uma mulher. E enquanto a Mariana e a Paola falavam, eu estava pensando, né, quando a ONU colocou como um dos pilares para uma sociedade sem violência a erradicação de todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, muitas pessoas questionaram, né, por que tem que dar uma importância tão grande para essa questão da violência contra a mulher, que não deixa de ser ruim, é violência, não interessa se é contra homem ou contra mulher, mentira, né? A violência contra a mulher, ela é muito pior, porque a gente vive numa sociedade machista, é muito difícil que os pais identifiquem como ele reproduz o machismo dentro das suas casas. Então, por isso a importância da escola, porque é muito comum que a própria família não entenda como necessário naturalizar a menstruação. As mães ensinam para as filhas que elas têm que esconder o MODS dentro da escola. Minha filha menstruou com 9 anos. E ela chegou me contando aquele super segredo, eu ouvi, e na hora que eu cheguei para almoçar, com outros 4 homens, entre meus filhos e meu marido, eu disse a todos, gente, olha que legal, hoje a Tayla está menstruada. E ela ficou indignada com aquilo. Mãe, eu falei, filha, é assim que você vai lidar, você vai pegar o MODS, você vai colocar na sua bolsa, a hora que você estiver aqui no banheiro, você vai lidar com isso com naturalidade. Então, ela teve dentro de casa
o suporte de como uma mulher negra tem que se portar na sociedade, como ela vai lidar com a natureza dela. Só que a gente não pode exigir isso de todas as famílias. Por isso que o apoio da escola... Então, a escola precisa tirar esse mito, né, de que a mulher precisa esconder tudo que envolve a sua feminilidade, o feminino, porque dentro de uma sociedade machista, tudo que é feminino é sujo e é errado. E daí, na fala da Mariana e da Paola, eu fiquei pensando, quando a gente pensa que a menina vai perder 3 a 5 dias de aula, alguns dias de aula, que vai impactar na prova, no resultado, que foi o que a Paola começou a construir, eu continuei a construção. Então, impactou na prova, que impactou na inserção no mercado de trabalho, que impactou no tipo de profissional que ela vai ser. Então, o machismo, ele não só tira e prejudica a mulher quando a gente pensa nas relações homem-mulher, né? Não é só a questão do ambiente de trabalho. O machismo, ele intoxica todo o ambiente, todo o entorno, toda a sociedade, e é sobre isso que a gente tem que lutar, né? Então, naturalizar as questões do feminino, as questões da mulher, e lutar para que seja visto como algo natural e lindo. Ai, Thaís, aí é pedir demais, né? Achar a menstruação é lindo, tem que ser lindo. A gente tem que amar esse processo natural do nosso corpo. Né? Há quem acredite, faça ligações da menstruação com mais um monte de coisa. Então, a gente precisa começar a falar sobre isso com respeito. Então, se não for para você amar a sua menstruação, que foi o que eu tentei explicar para minha filha, pelo menos respeite como um processo importante que, aliás, cria a vida. Né? Porque se nós não menstruarmos, nós nunca iremos engravidar. Então, quando uma mulher ela menstrua, ela está, de alguma forma, criando e avisando o mundo e o corpo dela de que lá pode ser criada uma vida. Então, isso não pode ser visto como algo sujo, secundário ou não importante. Ótimo ensinamento, Thaís. E só a título de curiosidade, a sua filha, como é que recebeu depois dessa conversa? Aceitou depois de um tempo? Demorou? Continuou com vergonha? Eu acho que não o machismo está tão enraizado na nossa sociedade, né, que mesmo com toda essa liberdade para uma menina muito pequena, até por tudo que ela conversou com as amigas, ainda seria vergonha, mas a gente segue lutando, né, todos os dias trazendo naturalidade, que é um movimento que as escolas têm que fazer. Né, falar abertamente, mas ela não vai se sentir à vontade. Não, porque a gente continua tratando isso como um tabu. Então, muito embora tenha esse cuidado, que eu acho importante, e eu acho que é muito fino a fala do secretário, eu sou uma pessoa um pouco mais, eu acho que tem que escancarar, tem que falar, e tem que falar de novo, e as pessoas vão rir, e elas vão rir de novo, mas a gente precisa que, pelo menos, o debate vindo das autoridades dentro de uma escola tem que ser aberto. Tem que mostrar como é uma menstruação, o que é o sangue, como é, qual é a cor, qual é o cheiro. A gente tem que começar a escancarar o problema, né? Para que isso não seja mais visto como um problema, mas sim como algo natural. Veja, fiz um processo há pouco tempo de uma mulher que foi hostilizada no ambiente de trabalho porque caiu uma gota de sangue enquanto ela trabalhava. E ela ouviu dentro da loja que ela trabalha, pelo amor de Deus, alguém pega um pano que eu não quero pegar AIDS. Então, assim, as pessoas são absolutamente ignorantes às pautas da mulher. Então, a gente precisa escancarar as questões que envolvem a nossa dignidade. Normalizar para poder respeitar. Oi, Mari, pode falar. Gostei muito dessa definição da Thaís. A menstruação é lindo, menstruar é lindo, adorei. É algo biológico, é do corpo. Sim. Agora, imagine, você que está nos acompanhando, é o último tema que eu vou abordar aqui no Questão de Ordem. Estes itens sendo utilizados durante o período menstrual para que não vaze na roupa. Pedaço de pano, papel higiênico, papelão, jornal e até miolo de pão. São exemplos de materiais inadequados, inseguros, utilizados por meninas, mulheres em situação de vulnerabilidade social. Paola, é forte imaginar que elas passam por isso, mas necessário para o nosso entendimento da dificuldade existente.
É exatamente isso. A gente precisa lembrar que esses materiais inadequados muitas vezes acabam gerando doenças, né, infecções. E aí vira um novo tabu você ir até o hospital e falar que você utilizou material que não era adequado no seu período menstrual, justamente por falta de acesso a um absorvente. Então, quando a gente fala sobre isso, né, quando a gente fala desses materiais, da necessidade, de todo o debate que a gente fez aqui, a gente explicita mais ainda o porquê que é necessário a gente ter campanhas de distribuição de absorvente gratuitas no ambiente escolar, não só no ambiente escolar, porque a gente está falando de meninas, né, entre aproximadamente 9, 10 anos até 18 anos, 21 anos, mas também em postos de saúde, em locais de trabalho, como a Mariana colocou muito bem aqui, muitas delas também não têm acesso a um banheiro durante o seu trabalho, como é o caso das carteiras, então a gente precisa ter banheiros públicos, né, que deem a possibilidade das mulheres também utilizarem, porque a gente sabe que é uma outra questão que a gente tem que falar também, mas o mais importante é a gente entender que enquanto a gente tratar isso como um tabu, mais mulheres inclusive vão adoecer, vão buscar o serviço de saúde para tentar tratar aquilo que deveria ser garantido pelo Estado, né? A dignidade da pessoa humana, em especial das mulheres nesse caso. Mariana Conte, depois Thaís, quero ouvi-las. Materiais inadequados, mas é o recurso encontrado, né? É o que ela tem. Não, é um absurdo, né, Gabriel? Assim, é o recurso, não é, eu acho que, assim, as mulheres se viram como pode, e essa é a realidade da maior parte das mulheres no país, mas é um absurdo ter que ser assim, né? Já ouvi muitas histórias dessa questão do miolo de pão, enfim, então, enfim, não dá para tratar como algo natural, né? Que a gente não pode aceitar que uma mulher tenha que usar o miolo de pão porque ela não tem condição de adquirir um absorvente, né? E isso que a Paula coloca, na verdade, isso é fundamental, né? Quer dizer, em que medida também um gasto, né, um custo, prevê no orçamento público a distribuição do absorvente, acompanhado desse debate, acompanhado do conhecimento do corpo da mulher, isso pode prevenir, isso assim, do ponto de vista, inclusive do ponto de vista do cálculo, né, que muitas vezes é essa a linguagem que os gestores entendem, mas inclusive do ponto de vista do cálculo, isso pode prevenir, a prevenção pode ser um elemento de prevenção por uma série de doenças, por uma série de complicações que depois no futuro vão exigir também gasto. Né? Então, eu sempre acho que a gente precisa, é muito mais barato você fazer a prevenção do que você compensar depois, até do ponto de vista do quanto isso gera do ponto de vista da reprodução, da pobreza, da reprodução, porque isso que a Thaís colocou também, né? Quer dizer, a menina perde aula porque ela está menstruada e isso se repete no ambiente do trabalho, isso vai impactando a vida profissional, a vida econômica, enfim, e algo que poderia ser diferente se tivesse esse investimento, né? Então, até do ponto, assim, isso é inadmissível para um país que se pretenda ser desenvolvido, né? Então, eu acho que o custo, absorver isso no orçamento, ele é importante, ele é fundamental, como é com a camisinha, como é com outros, né? Isso é política pública e deve ser mesmo. Thaís Cremasco, existe uma carga mental muito grande, né, em cima de mulheres que não têm condições básicas nem para conseguir menstruar, né? Eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, a gente fez a distribuição para moradoras de rua e a gente ouviu o relato de uma mulher falando sobre a dor de você deixar de comer um pedaço de pão que você poderia comer para saciar sua fome, para tentar estancar o sangue. Gabriel, você não sabe, mas o volume de sangue que uma mulher na idade reprodutiva tem é muito grande. Então, não é qualquer coisa, né? Não é uma coisa que, tudo bem, coloca um pedacinho de papel. Não é qualquer coisa, né? Então, esse é um ponto que refletiu. E quando eu ouvi essa história, eu fiquei realmente muito impressionada, porque é uma escolha, né? Então, eu deixo de comer para guardar essa doação para estancar o sangue. E uma outra coisa muito interessante que eu ouvi em relação a essa questão
dos materiais alternativos, né, se aqui a gente pode chamar assim, pessoas comentando que tinha uma forma saudosista, né? Ai, antigamente a minha mãe usava o paninho também, aquela fraldinha de pano, aquela coisa. Não, isso não é bonito, né? Se até 40 anos atrás a gente não tinha absorvente, é porque as nossas pautas também não eram importantes. Né? Se a pauta feminina fosse importante, talvez a gente teria absorventes mais efetivos, melhores, não sei, ou outras coisas até muito loucas que a gente nem consegue imaginar de tão modernas, mas é que é mulher, então assim, né? Se a gente não está de TPM, a gente está menstruada, então metade do mês aí a mulher já é desqualificada, ou porque ela está de TPM, ou porque ela está menstruada, então as nossas pautas elas não são vistas com seriedade. Então a questão do paninho, que foi comum para as nossas avós, com certeza absoluta, elas não têm que ser vistas com saudosismo nem como possibilidade. Qual é o problema de você arrancar um rolo de papel, fazer um sanduíche e colocar na sua calcinha? Você não consegue andar, né? Não é efetivo, porque vai vazar do mesmo jeito, vai ficar resíduos dentro do corpo da mulher, então isso não é uma possibilidade, a gente não pode enxergar a gente não pode enxergar de forma poética coisas que são inadmissíveis, né? Então, se você que está ouvindo lembrou que sua avó usava paninho, isso não é mais admissível para a gente hoje. A gente não vai usar paninho, né? A gente não quer usar paninho, a gente quer absorvente bom, descartável ou qualquer outro, mas que seja possível para aquela mulher. Então, a gente quer dignidade. Então, ainda que na ponta do lápis você pensar quantas vezes chegou numa UBS uma mulher com infecção por miolo de pão, pode ser que nunca tenha. Pode ser que não chegue, não interessa, é uma questão de dignidade. A gente quer sentar e trabalhar com tranquilidade, a gente quer sentar e assistir uma aula com dignidade, a gente quer trabalhar 12 horas sem ter um problema de pingar sangue no chão do nosso trabalho. Uma moradora de rua que não pode usar um banheiro público, ela quer poder chegar num cantinho de uma árvore, abaixar a calcinha e trocar de absorvente. Então é isso que a gente quer ser vista com dignidade, a gente quer que a nossa pauta seja vista com respeito. Se lá atrás a gente usou paninho, agora a gente não vai usar mais. Exatamente, temos que evoluir bastante ainda. Infelizmente, tempo esgotado do nosso Questão de Ordem. Thaís Cremasco, começo com você, advogado, cofundadora do coletivo Mulheres pela Justiça de Campinas. Agradeço a disponibilidade do seu tempo aqui com o nosso programa. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para você poder voltar aqui, falar sobre este e outros temas e a sua consideração final. Eu que agradeço o convite. Sabe, todas as vezes que eu venho aqui e eu tenho ao meu lado a Mariana e a Paola, eu não sei descrever a minha alegria, porque quando a gente percebe que são mulheres como vocês, que estão sentadas em posição de poder para nos representar, eu vou dormir tranquila. Então, eu queria, na verdade, só agradecer o convite, Gabriel, e falar que é uma honra e um prazer muito grande estar ao lado de mulheres como a Mariana e a Paola. Vereadora Mariana Conte, presidente da Comissão da Mulher aqui da Câmara de Campinas, com este elogio da Thaís Cremasco, eu agradeço a disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui para a gente, e também já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder falar sobre este e outros assuntos e as suas considerações finais. Eu que agradeço, Gabriel, é sempre um prazer conversar contigo, conversar também com a Thaís, eu devo dizer, Thaís, que eu aprendi muito, né? Eu acho que esse diálogo, ele traz muita referência, né? E ainda mais nesse trabalho tão concreto e importante que o coletivo Mulheres pela Justiça tem desenvolvido. Então, eu que agradeço, é sempre um prazer, e também a Paola, que tem, né, nessa legislatura, é muito bom poder compartilhar esses temas e outros, e a gente enfrentar aí muitos tabus também, o tabu da política, né? Para nós mulheres é muito bom ter sempre a Paola aqui. Então, eu que agradeço e acho que foi um programa gostoso de fazer, muito educativo, e eu espero que todo mundo que esteja assistindo em casa tenha gostado, porque diz respeito a gente, né? A nossa vida, a nossa realidade, ao que toda mulher vive, né? Eu aposto que nenhuma mulher que assistiu esse programa não se identificou com ele, então acho que e parabéns à TV também pela realização do evento.
Agradeço aqui em nome de toda a equipe. Vereadora Paula Miguel, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de Campinas, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Sei que você tinha outras atividades, reuniões, mas agradeço o tempo disponibilizado por todas as informações que você passou aqui para a gente. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para você poder voltar aqui, falar sobre este e outros temas e as considerações finais. Gabriel, é sempre uma grande honra poder estar aqui, né? Conversar com a vereadora Mariana Conte, aprender com a Thaís. Quero dizer que esse tema é importantíssimo para a gente conseguir construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, e dizer também que a gente só está debatendo isso aqui hoje porque a gente tem mais mulheres ocupando espaço de poder no parlamento e finalmente a gente conseguiu trazer esse tema para a pauta. Eu agradeço também a sua companhia. Vamos acabar com este tabu em torno da menstruação das mulheres que faltam ao trabalho, das meninas que faltam às escolas, das presidiárias que encontram em objetos inadequados a solução para se protegerem. Chega de pobreza menstrual, que o debate realizado pelo Questão de Ordem tenha contribuído para a sua formação e que você entenda o problema que existe e que precisa ser combatido. Obrigado pela companhia, até a próxima. Tchau, tchau.